Fala aí galera, meu nome é Otávio Matias, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje, pegando o gancho aí da eliminação do Nego Di com quase 99% de rejeição, a gente vai falar hoje sobre as maiores rejeições do Big Brother Brasil. Então, bora lá pro vídeo. Então galera, começando aqui com o top 10, que foi a Fanny do Big Brother 7. E aí vocês lembram dela, do Uhu Nova Iguaçu? Então, aí você me pergunta, mas a Fanny não era querida? Realmente, a Fanny era querida. Ela era uma das participantes ali que era favorita aí à final, junto com o Alemão e a Iris, que ela formava lá o triângulo amoroso. Mas ela foi ao paredão com o Diego Alemão, ela foi um paredão duplo. Então, nessa época, o Alemão já estava muito forte, já era o quarto paredão dele, e ela saiu com uma rejeição de 89% dos votos, que, como eu falei, né, o Alemão, que foi o campeão da edição, ele já estava muito forte nessa altura do jogo. Então eu vejo isso daí nem como uma rejeição, digamos assim, né, porque realmente ela foi para um paredão com um cara que era muito forte. Talvez se ela tivesse ido com a Iris, por exemplo, talvez não tivesse essa votação tão expressiva. Ou sim, né, a gente não sabe. Então eu nem considero aí como uma grande rejeição. E aí a gente vai pro número 9, que foi a Ana Paula, do Big Brother 18, que teve a Gleice como campeã, que tinha a Ana Clara, o Kaysar. E a Ana Paula era a Ana Paula que o pessoal chamava ela de bruxinha, lembra? Que no início, lá na chamada, ela falou que acreditava em tudo, inclusive de bruxa. E aí o pessoal apelidou ela de bruxinha. E a Ana Paula, ela tinha uma voz muito peculiar, que chegava a ser irritante. Ela falava muito, 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 muito. E isso começou a irritar a galera logo ali na primeira semana. E ela já foi pro paredão na primeira semana, inclusive, com o voto do Mahmoud, que na prova mesmo, assim que acabou, o Thiago já falou para ele indicar alguém, e ele sem titubear já falou Ana Paula. Já de cara, já indicou, e a Ana Paula voltou desse paredão. E quando ela voltou do paredão, ela foi se uniu ali com a Patrícia e com o Diego. E aí ficavam tramando, falando por trás. Inclusive a Ana Paula foi uma das responsáveis aí pela primeira treta dessa edição, que ela foi lá falar para Jaqueline que o Mahmoud estava falando para todo mundo que a Jaqueline tinha prometido o anjo para ele e não tinha. Então começou uma treta ali da Jaqueline com o Mahmoud, e a Jaqueline e o Mahmoud foram para o segundo paredão junto com a Gleice, e a Jaqueline saiu. E a Ana Paula continuou ali articulando, articulando, só que ela não escapou do terceiro paredão, indo para o paredão com 7 votos. E aí ela foi eliminada com 89% dos votos, 85. E foi num paredão triplo. E aí a gente parte para o número 8, o Ayrton do Big Brother 7, junto com a Fanny. Com certeza vocês vão lembrar do Ayrton da sunga branca lá no meio da discussão, ele gritando sunga branca, que essa discussão é icônica, todo mundo lembra dessa discussão porque foi muito, muito, muito falada, e uma discussão doida que começou lá com a brincadeira que eles fizeram com o alemão de tirar a sunga dele, e aí o Ayrton começou a falar dele, aí o alemão tinha tomado mas aí foi lá tirar satisfação, e aí começaram uma discussão, e o Ayrton falou que achava um absurdo ele reclamar de uma brincadeira, já que ele ficava o dia inteiro na piscina com a sunga branca, mostrando para todo mundo lá as coisas. E o Ayrton ele foi no paredão, um paredão depois do da Fanny, e com quem? Com o alemão de novo. Sendo que o Ayrton ele já tinha ido no paredão no início do programa, um paredão de duplas, e ele saiu com a Juliana. Só que aí eles, depois de 10 dias, eles participaram de uma votação que um dos dois que ganhasse voltaria para dentro da casa, e ele voltou com 56% dos votos.
E o Ayrton fez história aí no Big Brother com essa fala icônica dessa discussão da sunga branca. E aí, partindo aí para o sétimo lugar, a gente tem o Rogério no Big Brother 5, que saiu com 92% dos votos. O Rogério, vocês devem lembrar que ele era chamado de Dr. G, que nessa edição eles tiveram a sacada de colocar ali os vilões, né, um grupão lá de vilões contra os mocinhos, e aí fizeram tipo um desenho animado, cartoon, e era muito divertida a edição, que tinha essas brigas, tinha o Dr. G, tinha o Mister Pamonha, tinha um monte de nome lá engraçado, Ninja Ensaboado, Mulher Volúvel, que era a menina que ficava mudando de ideia toda hora, e era muito, muito legal, que foi o Big Brother do Jean Willis, junto com a Grazi. E o Rogério ele foi para o paredão indicado pelo Jean, que era o líder nessa semana, indicou o Rogério e ele saiu com essa rejeição porque realmente eu acho que foi o primeiro Big Brother que teve uma articulação assim muito grande, muito descarado de não, tem que combinar, e o Rogério ele era tido como tido não, né? Ele era meio que o capitão ali, ele falava, faz isso, e o pessoal ia lá, fazia, votava, ele falava que tinha que botar tantos no paredão, ele botava, tantos votos em fulano de tal, e o pessoal ia. E aí o Brasil todo foi tomando um ranço dele e colocaram ele para fora aí com 92%. Mas hoje tá bem, já tá atendendo lá o pessoal, atendendo os famosos, e a vida dele seguiu. Aí pro sexto lugar, a gente teve aí o Rafa, que da edição 12, eu nem lembrava do Rafa, mas aí eu pesquisei lá que o Rafa foi o do... Ele saiu com essa rejeição porque ele também foi tido como um dos vilões, né? E ele foi na edição que tinha o quarto Selva e o quarto Praia, ele era do quarto Selva, e ele foi um dos primeiros ali no início a articular também a questão de voto, e votar, só que aí em determinado momento ele começou a meio que trair os amigos, porque ele articulava ali de votar em uma determinada pessoa e chegava lá na hora do paredão ele votava em outro, como foi o caso, o primeiro, que todo mundo que ele combinou ali votou no Fael e ele chegou lá e votou na Kelly. E aí isso começou a ter muita briga entre até eles mesmo do grupo, que quando descobriram falaram que ele era traidor e tudo mais, e aí várias tretas. Só que o que pesou para ele foi que no início ele ficou muito amigo da Monique, e ele falou que o pessoal achou que ia rolar ali um casal, e ele não ficou com ela porque ele falou que ele tinha uma namorada fora e ele não ia ficar com ela, que via ela como amiga e tudo mais. Só que depois, eu acho que umas semanas antes dele sair até, ele ficou com a Renata e protagonizaram várias cenas quentes lá embaixo do edredom e tudo mais, sendo que realmente ele tinha uma namorada fora. Então isso foi, acho que a gota d'água, o pessoal pegou mesmo raiva dele, a namorada fez campanha contra ele, a sogra fez campanha contra ele, e aí ele saiu com 92% de votos, sendo que também foi um paredão duplo. Aí o quinto lugar ficou com a Nayara, do BBB 18. Ela saiu com 92,69%, num paredão triplo. Ela saiu numa disputa lá com o Mahmoud e a Gleice. Ela no início do jogo, ela foi meio que considerada uma planta, porque ela ficava ali na dela e tudo mais, ela era amiga da Ana Paula. E depois, ela lembra muito a Lumena dessa edição, porque apesar da Lumena falar que não foi lá para militar, ela milita pra caramba, já a Nayara não, ela chegou lá falando, levantando a bandeira lá das mulheres pretas e tudo mais, sendo que ela começou a dar umas declarações meio que incoerentes. Tanto uma que fez muito, o pessoal lembrou muito, foi que ela falou que alguns esportes não eram para meninas, e isso daí pegou muito mal, porque ela tinha a bandeira ali do feminismo e do racismo, né? E aí não pegou bem para ela. E a gota d'água foi que ela era fofoqueira, digamos assim. Ela foi lá falar pro Lucas
de uma história que o Lucas também, assim como o Rafa, né, da anterior, o Lucas ele tinha uma namorada fora do programa e ele ficou com a Jéssica. Lembra da Jéssica? Da Não Deixa a Coroa Cair, Levanta a Cabeça, Princesa, senão a coroa cai? Então, ele ficou com ela dentro da casa e a Nayara foi falar para eles, né, primeiro falou pro Lucas na festa, que o Caruso tinha falado dele, das atitudes dele e tudo mais. E depois ele foi falar pra Jéssica também, falar mal que o Caruso tinha falado mal deles. E aí rolou uma treta, aí teve. O Lucas foi e chamou ali os dois pra conversa, aí o Caruso foi e falou pra ela que ela era venenosa, que ela tinha caído no próprio veneno. E ela foi vista pelo público mesmo, apesar chata, né, que o pessoal achava ela chata, que ela tinha umas brigas de nada a ver, e fofoqueira. Aí ela saiu com essa rejeição aí de 92% no paredão triplo com o Mahmood e com a Gleice. E aí a gente chega aí no Felipe Cobra, do BBB 7, que eu também não lembrava dele. Ele foi num paredão duplo e ele saiu com 93%. Ele era amigo lá do Diego, ou tinha assim, não era amigo, mas ele foi indicado pelo próprio Diego, o Diego Alemão, que viu ele falando mal de alguns concorrentes pela casa, pelos cantos, e o que pegou muito para ele é que ele usava umas palavras muito baixas para se referir a Fanny, por exemplo, xingava ela, que eu não vou repetir aqui os palavrões, mas outras coisas que ele falava, chamava ela de sacoleira, de bandida, e falava da profissão da Iris, e falava muito mal, tipo pesado mesmo, coisas bem pesadas. Para você ter uma noção, ele saiu no paredão com o Alberto, que foi considerado um dos vilões da casa, e ele saiu com a rejeição de 93%, ou seja, nem o Alberto, que foi considerado um dos vilões, saiu com uma rejeição tão alta, de tão escroto que o cara era no sentido de falar mal ali das meninas. Era muito pesado mesmo. E aí chegamos no terceiro lugar, que foi a Patrícia, do BBB 18, que também foi um paredão triplo, e saiu com 94,26%. Mas aí você me pergunta, ué, Otávio, a Patrícia não passou a coroa de maior rejeição do Big Brother pro Nego Di? Então, a Patrícia ela detinha o recorde de maior rejeição do Big Brother no paredão triplo, que teoricamente, né, você está dividindo ali o voto com 3 pessoas. E ela teve essa maior rejeição disputando ali entre 3. Então, ela que passou a coroa aí para o Nego Di, porque ela teve esse paredão com 94%. A Patrícia, ela era a dupla ali, eles faziam um trio, né, que era a Ana Paula, o Diego e a Patrícia, que ficavam ali articulando e falavam umas coisas também por trás. E ela teve um embate com a Gleice, que foi a campeã da edição, que esse Big Brother também foi um dos melhores, né? E tem aquela cena icônica da Patrícia e do Diego, que quando a Gleice volta e fala, eles ficam lá, tipo, ferrou e ferrou muito. Que a Gleice voltou, ou seja, o público tirou ela para voltar, né? E aí só foi ladeira abaixo. E aí também tem aquela cena maravilhosa do final, que quando a Gleice volta, ela fala, né, que quem cava a copa pro inimigo acaba caindo nela. E aí no final, quando a Patrícia sai, ela vai e fala essa frase também, que acabaram com o sonho dela. Essa cena é muito maravilhosa, destruir o meu sonho, mas você encontra quem destrói o sonho dos... Quem cava cova pros outros e cai, destrói os corações. Meu coração tá do jeito que eu entrei. Feliz, obrigada, Senhor, obrigada, Graças a Deus, pela oportunidade que eu tive e meu sonho foi destruído, mas eu tenho muito mais lá fora. Um marco dessa edição e da história do Big Brother, é muito boa mesmo. Pra você ver, esse Big Brother foi tão bom que você teve aí 3 pessoas com uma rejeição muito grande. Acho que esse foi o Big Brother que eu acho que teve um engajamento muito grande da internet, porque, por exemplo, no Big Brother 7, né, que é o do alemão, ali do alemão, no outro Big Brother do Jean,
não tinha essa questão da internet, né? Era votação de SMS, ligação por telefone, e com a democratização, né, do acesso, né, e acesso também às imagens, né? Lembra que eu até estava falando no outro vídeo sobre a questão dessa edição eles estarem mostrando muito o que os participantes fazem, né? Não estão cortando, porque realmente não tem como, tá tudo na internet. Se a edição não mostrar, ela vai ser acusada de manipulação. Então, nesse Big Brother 18, foi um boom assim de rejeição. Teve 3 participantes que estão aqui nessa lista, né? Então foi muito bom. E aí a gente chega no segundo lugar, que foi a Aline do BBB 5, que foi lá da Grazi e do Jean. Ela inclusive saiu num paredão contra a Grazi e foi um paredão duplo. Ela saiu com 95%. E detalhe, ela detinha esse recorde por 15 anos. 15 anos. Assim, e se você parar para pensar que na época não tinha internet assim para as pessoas votarem, era por telefone e SMS, é uma coisa muito alta, muito alta. E a Aline saiu porque ela era tida como uma X9, inclusive ela é da edição do Rogério, né? Que tinha lá os super-heróis e os vilões, e no desenho dela era um X9. Então a galera realmente não gostou dela. E ela mantinha o maior recorde de rejeição de toda a história do Big Brother em todos os paredões, porque ela tinha 95% de rejeição num paredão duplo. A Patrícia tinha 94,26% em um paredão triplo, que, como eu falei, considerando, ela estava dividindo com 3, né? Então era bem pior, né? Tinham outras 2 opções ali para o pessoal votar e mesmo assim ela saiu com 94%. Mas quem tinha aí o recorde de maior votação era a Aline, por ser fofoqueira. Ela ficava ali no quarto ouvindo a Grazi e o coisa, e ia tudo lá falar pro pessoal. Pra você ver como é que às vezes muda, né? Tudo é a forma como a pessoa se põe, né? Porque a Sarah hoje em dia faz isso ali e a gente tá meio que do lado dela. Enfim, mas ela faz mais para se defender também, né? Porque o pessoal já caiu matando, então ela vai lá, colhe informação e leva para o grupo dela como uma forma de defesa. E finalmente chegamos no Nego Di, que aí todo mundo sabe que teve 98,76% dos votos num paredão triplo. Foi a maior votação da história. Inclusive o Nego Di ele quebrou 2 recordes nessa votação, que foi o de maior rejeição de toda a história, superando a Aline, e de maior rejeição em um paredão triplo, que no caso tinha mais 2 opções. Por isso que o pessoal botou lá, inclusive no meu vídeo anterior tem a fotinho lá da Patrícia passando a coroa pro Nego Di. E no Nego Di eu não vou falar os motivos, porque todo mundo já sabe, tá vendo aí. E me fala aí, você acha que nessa edição ainda vai ter gente para superar o Nego Di? Olha, eu acho que vai ter, hein? Tá bem forte aí a concorrência, o pessoal tá se esforçando em ser rejeitado. Eu acho que dá para fazer uma lista aqui quase completa de 10 só com os participantes do BBB 21. Enfim, quem você acha aí que vai rejeitar além da Carol, né? Quem você acha que vai ter mais rejeição aí, além que vai superar o Nego Di, além da Carol? Porque eu acho que a Carol tem grande chance aí de superar essa marca aí. Aí comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, tem mais 2 vídeos sobre Big Brother, no caso dos resumos das semanas anteriores. E na semana que vem tem mais resumo dessa semana. E quero falar que eu estou muito feliz com a liderança da Sarah, finalmente. Nossa, como eu torci ontem, torci muito. E é isso, se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí com o pessoal, segue o canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber a notificação quando sair vídeo novo. E é isso aí, galera, valeu, tchau, tchau.